Caros amigos do canal Estandarte da Liberdade, é um prazer estar aqui com vocês mais uma semana para apresentar o vídeo Aconteceu na História da Igreja. Agradeço a vocês por assistirem, agradeço ao Antônio Carlos, que é o responsável pelo canal, né, e pelo blog. Ele, inclusive, faz a arte da capa desse vídeo, né, e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver agora algumas coisas que aconteceram dos dias 24 a 30 de setembro, né? É um período que envolve dias antes ou o comecinho ali da Conferência Geral, tá certo? Então, na próxima semana, a gente vai ter muita coisa relacionada à Conferência Geral em si, né? Então, é bom a gente aproveitar esse tempo de se preparar e ver coisas que aconteceram antes de conferências gerais em anos passados, tá certo? Vamos começar vendo que no dia 24 de setembro de 1890 foi publicado o Manifesto. Esse manifesto é hoje uma parte da Declaração Oficial número 1 de Doutrina e Convênios. Essa Declaração Oficial número 1 contém essa declaração, né, da Igreja, e tem anexos, que são trechos de discursos do presidente Wilford Woodruff, que ele confirma a política da Igreja em não realizar mais casamentos plurais. A Igreja já tinha parado de fazer isso oficialmente, né? Já tinha acontecido alguns conflitos por causa disso, e a Igreja tinha determinado o fim disso. E esse manifesto está manifestando, confirmando, né, reafirmando essa intenção dele, e ele diz lá, né, de usar seu poder como presidente da igreja para acabar com isso. Não, isso aí não foi a primeira vez que a igreja limitou a realização de casamentos plurais, e não foi a última vez. A igreja precisou tomar outras medidas após isso também. Por exemplo, a partir daí, ele somente declara que não seriam mais reconhecidos como válidos casamentos plurais. Depois de um tempo, alguns membros insistiram, e a igreja passou a aplicar pena de excomunhão para pessoas que realizavam, coisa que não acontecia nesse momento. Então, isso aqui, digamos assim, é o ápice, é a culminância, né, o ponto alto dessa política da igreja de proibição de casamentos plurais, mas não se encerrou aí essa polêmica, né, essa questão. Mas ainda assim foi um ato muito importante porque foi fruto de uma revelação, certo? Da mesma forma que essa prática começou por causa de uma revelação, isso também aqui aconteceu por causa de uma revelação. 25 de setembro, olha só, o presidente George Albert Smith, que a gente quase não fala aqui, né? Dedicou o templo de Idaho Falls. A gente sempre fala de presidente Hinckley dedicando templos, né? Às vezes presidente Monson, às vezes presidente Eyring, mas outros presidentes dedicavam templos também. Existia templos antes de Gordon B. Hinckley, tá? Sendo que eram pouquíssimos. 26 de setembro de 1955 começou a funcionar essa instituição aqui, The Church College of Hawaii, a faculdade da igreja no Havaí ou do Havaí, que hoje é o que é a Universidade Brigham Young Havaí, né? College é um nome que eles usam para faculdade, né? Umas faculdades de cursos de curta duração, de cursos que eles chamam, como se fosse, que não dão graus de bacharelado ou licenciatura. São cursos superiores, mas que estaria num nível que aqui no Brasil é igual de tecnólogo, digamos assim. Porque a gente precisa cursar outra coisa depois para realmente ser bacharel ou doutor em alguma coisa, tá certo? Mas foi algo incrível, foi maravilhoso a igreja estabelecer essa faculdade aí. 28 de setembro de 1955, na reunião geral da Sociedade de Socorro, o presidente Gordon B. Hinckley leu esse texto, A Família Proclamação ao Mundo, como parte de seu discurso, né? Antes de, enquanto estava preparando isso aqui, na verdade, eu pesquisei os vídeos que a igreja tem no YouTube e
o que tem no site da igreja, na parte de conferência geral, né? Para ver os discursos da conferência geral, o texto. E tanto tem o vídeo e o texto do discurso completo, incluindo a leitura dessa proclamação, quanto tem um vídeo e o texto só da leitura, tá? Mas ele leu isso aqui dentro do seu discurso. Ele fez um discurso dirigindo-se às mulheres da igreja e antes, na verdade, para introduzir essa proclamação, ele disse: mencionei alguns dos problemas sérios que muitos de vocês estão enfrentando. Havendo tantas falsidades ensinadas como verdades, tantos enganos e quanto padrões, tantos enganos quanto aos padrões de valores, tanto incentivo e sedução para que lentamente aceitemos a corrupção do mundo, sentimos a necessidade de adverti-las e admoestá-las. Com esse intuito, nós, da primeira presidência do Conselho dos Doze Apóstolos, faremos agora uma proclamação a toda a igreja e ao mundo, como declaração e reafirmação dos padrões, doutrinas e práticas referentes à família que os profetas, videntes e reveladores desta igreja repetidamente declararam ao longo de sua história. Aproveito a oportunidade para ler a proclamação para vocês. Então, essa proclamação foi feita para as mulheres. Na verdade, ela diz, né, uma proclamação ao mundo. Ela foi feita por esses homens pensando nas mulheres da igreja. Esses homens que são a primeira presidência do Quórum dos Doze, que possuem todas as chaves. E veja que não foi um ato simplesmente de criação de algo novo. É uma declaração de reafirmação de quê? De padrões. O que é um padrão? Um padrão, ele não é previamente estabelecido. Um padrão você entende ele, descobre ele depois que você analisa coisas que se repetem. Então, ao estudar o evangelho, a gente tem padrões, ou seja, coisas que se repetem. Ou seja, certos princípios, certas regras têm algumas características em comum e a gente entende os padrões do evangelho, né? Os padrões dessa doutrina. Isso é coisa com relação às práticas. Como as pessoas que seguem o Senhor se vestem, falam, tal. Então a gente vai entender a partir dessa forma que as pessoas se comportam, que elas falam, como elas agem, vai entender padrões, né? E a igreja tenta preservar esses padrões, desde que, mas não é totalmente uma observação da realidade. É uma análise que tem que ser comparado a realidade com a doutrina verdadeira do Evangelho. Então, isso que é dito na família Proclamação ao Mundo é resultado desse tipo de análise. Eles analisam as práticas, as doutrinas, tudo que eu imagino, né, que eles analisaram tudo que já tinha sido dito por autoridades gerais antes, viram o que de tudo isso realmente era doutrina, era verdade, não era só opinião, e tentaram condensar tudo, pensando não só no passado, porque pode ser que, falando isso de padrões de estudar realidades, a gente pensa no passado, como as coisas evoluíram, mudaram até hoje, mas eles pensaram também no futuro, né? Pensaram no que vai acontecer ainda. E isso é uma coisa que a gente pode observar lendo essa proclamação, que foi do ano 95 até hoje, né? Quantas coisas mudaram no mundo e essa proclamação ela serve bem, muito bem para essas mudanças. Então, por isso que é o fruto da revelação também. A revelação, ela serve para entender o passado, o presente e o futuro. Então, não vou ler, né, a proclamação, vocês leiam, mas o presidente Hinckley disse isso aqui depois que terminou de ler a proclamação. Ele disse: recomendamos a todos uma leitura cuidadosa, ponderada e fervorosa dessa proclamação. Uma leitura cuidadosa é atenta, detalhada, né? Tentando estudar bem. Ponderada é para você meditar, refletir, ponderar, né? E fervorosa quer dizer que você tem que fazer isso com um certo ânimo espiritual maior, né? Veja que existe uma graduação aqui. Cuidadosa, ponderada e fervorosa. Do mais racional
que seria o cuidadoso, até o mais espiritual, que é o fervoroso. Então, essa compreensão, esse estudo tem que ter uma razão, mas a razão ela serve para apoiar a revelação. Então, quero renovar esse convite do presidente Hinckley aqui, já que a gente está se preparando para a Conferência Geral, vamos ler também a proclamação ao mundo sobre a família, como parte da nossa preparação para a Conferência Geral, né? Com certeza nós vamos ter um aprendizado muito rico vendo o que ela diz, vendo o que ela não diz, porque ela omite certas coisas, porque ela quer dizer padrões, né? Falar de padrões eternos. Então, tem certas coisas que ela não vai dizer. Ela não fala, por exemplo, sobre divisão de tarefas domésticas. Ela fala sobre o cuidado dos filhos, prover o lar. Ela não fala sobre lavar a louça, por exemplo, né? Ela fala de casamento, né? Ela não fala sobre união estável, né? Convivência, isso, aquilo, outro. Ela fala de casamento. Então, tudo que for diferente disso, independente do que inventem, tá fora. É interessante a gente estudar também essas coisas que ela não menciona. Não quer dizer que, se não está mencionando ali, não é importante, é contra os padrões do Senhor, não. A gente tem que entender que ela dá o que realmente é pura verdade. O resto, a gente tem que analisar e comparar de acordo com essa verdade que foi revelada, né? Se está compatível com isso, pode ser aceitado. Se não é compatível, tem que ser rejeitado. 29 de setembro de 1967, durante uma das sessões, a segunda sessão geral, se não me engano, dessa conferência geral, foi anunciado a criação de um novo cargo na igreja, e o chamado dos primeiros 69 homens que iam ocupar esse cargo. Eles foram chamados para ser representantes regionais dos 12. Não existia isso antes. Até a década de 50, os membros do Quórum dos 12 lidavam diretamente com as presidências de estaca, de forma muito próxima. Quase não tinha estaca no mundo. A partir da década de 50, eles começaram a enviar membros do primeiro Quórum dos 70 para o mundo, né? E os 12 também viajavam. Não tinha presidência diária, nada disso existia. 70 diárias, vixe Maria. Então, o membro do Quórum dos 12, cada membro do Quórum dos 12 era responsável por uma parte do mundo. E em algumas partes específicas do mundo tinha um membro do primeiro Quórum dos 70. Tinha aqui na América do Sul, teve na Europa, não sei, não lembro onde mais exatamente teve, né? Aí, nesse momento aqui, passou a ter também esses representantes regionais dos 12, para facilitar o acompanhamento dos presidentes de estaca. Eles eram somente, digamos assim, consultores dos presidentes de estaca, né? Eles não eram supervisores, não tinham que verificar se os presidentes de estaca faziam direito ao seu trabalho. Eles eram mais para repassar treinamentos, para acompanhar, para apoiar. Depois, com o tempo, foi mudando, passaram a ser líderes mesmo e verificar se os presidentes de estaca estão fazendo o seu trabalho, trabalhar com metas e tudo. Esses representantes regionais, depois de um tempo, foram chamados para autoridades de área, depois mudou o nome para 70 autoridades de área, hoje é só 70 de área que se chama. Mas começou assim, né? Eu não trouxe aqui o nome nem a foto desses 69 irmãos, que seria muito. Eu até vi a lista, mas não encontrei nenhum brasileiro. Acho que foram chamados só um pouco depois desses primeiros brasileiros, mas teve bastante nesse período. 29 de setembro de 2019, quem estava na igreja nessa época deve lembrar, que o Adebala apresentou o programa Crianças e Jovens. Para quem? Crianças, jovens e os pais e líderes. Vejam que ele está aqui acompanhado da presidente-geral da Sociedade de Socorro, a presidente-geral da primária, o Adebala, né? A presidente-geral das moças e o presidente-geral dos rapazes. Tem outras pessoas ali na plateia, alguns líderes, né? Gerais, alguns jovens também e alguns pais. E foi a igreja teve um programa muito grande para apresentar esse programa. Teve essa ocasião aqui, teve live, teve vídeo para ser apresentado nas aulas, teve um bocado de coisa, né? Uma parte focada mais na criança, outra parte focada mais no jovem, enfim.
Foi excelente. E no dia 30 de setembro, opa, passei direto, foi pela primeira vez televisionada a Conferência Geral, em 1949. E esses aqui, John Powell e David Searle, que trabalhavam para a empresa KSL Televisão. KSL é uma empresa de comunicações lá de Utah, nem sei se existe ainda, realmente não sei. Mas ela fez a primeira transmissão por rádio de uma conferência geral anos antes e fez aí a primeira por televisão. Essa foto eu encontrei no Church News. Dia 30 de setembro de 1978, os membros da igreja apoiaram a revelação sobre o sacerdócio. Vocês veem na foto o elder N. Nathan Eldon Tanner, conselheiro da primeira presidência, ele leu o que hoje está na declaração oficial número 2 da igreja e pediu o voto de apoio dos membros da igreja para essa revelação. Por ser uma revelação, por se tornar parte das escrituras, por ser uma mudança de prática muito importante na igreja, foi pedido que os membros apoiassem isso. Não era perguntando se os membros concordavam. Nunca um apoio é feito perguntando se a gente concorda. Pouco importa se a gente concorda com a vontade de Deus. O que pergunta é se a gente se compromete. É um convite, na verdade. É um convite para que a gente apoie a vontade de Deus. Seja para uma revelação, para alguém que está sendo chamado. Deus está revelando sua vontade. Ele está nos convidando a apoiar seu plano. Isso é o que acontece. Mas não é perguntar se a gente concorda, certo? Existe depois uma pergunta de se alguém tem alguma coisa contra isso. Mas não é que você discorda. É que se você sabe de algum motivo pelo qual isso, esse chamado, essa revelação, não deveria ser aceito. Mas não é que se você concorda ou não. Isso é invenção de algumas pessoas, essa questão de concordar ou discordar. E no dia 30 de setembro de 1978, foi anunciada a criação de um novo status de autoridade geral emérita. Uma autoridade geral emérita é uma autoridade geral. Esses irmãos aqui, por exemplo, foram os primeiros, né, a sete a receberem esse status. E a explicação que foi dada, também pelo presidente Tanner, foi o seguinte, de que é, esse, é, o crescimento da igreja, né, levou a um chamado de muitos irmãos para servirem como autoridades gerais da igreja. Essas autoridades gerais envelheciam, como qualquer ser humano, e é, tanto esses irmãos deveriam ser desobrigados de suas responsabilidades, quanto seria necessário chamar novas pessoas para ocupar essas funções, né? Então, o que aconteceu? A partir de certa idade, eu não sei se nessa época já era 70 anos, como é hoje, mas hoje é assim. Então, a partir de 70 anos, esses irmãos que foram cumprindo essa idade passariam a ser autoridades gerais eméritas. O presidente Tanner disse que eles não iam ser desobrigados, certo? Mas iam ser dispensados do exercício dessas responsabilidades. Eles podem servir até outros chamados, né? Podem servir como senadores de templo, alguns serviram até como presidentes de templo, patriarcas, bispos, né? Mas em nível mais local, algo mais simples. O presidente Tanner até comentou também que a primeira presidência escola dos 12, né? É quem decide isso. Eles demoraram anos analisando essa questão até chegar numa decisão que foi essa, né? E eu vou ler para vocês aqui o nome desses irmãos. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, membros eméritos, esses irmãos aqui, esses sete, foram apoiados como autoridades gerais eméritas, como membros eméritos do primeiro quórum dos 70. Então, uma pessoa emérita, ela é como se ela sempre fizesse parte daquilo, mesmo que ela não estivesse mais lá. Como o Papa, Bento XVI, ele é o Papa emérito. Ele não vai mais exercer essas funções, mas ele não deixou de ser Papa. O rei Juan Carlos I da Espanha, ele é o rei emérito da Espanha. Ele não exerce mais o reinado, a coroa, mas ele ainda é rei. Ele não deixou de ser rei.
né? Aqui no Brasil existem instituições também que dão títulos de emérito, né? E os nomes deles aqui são, eu vou ler na ordem das fotos que aparecem, tá? Daqui onde está o mouse indo em direção à direita, né? Na ordem, sentido horário. Sterling W. Seal, Henry D. Taylor, James A. Cullimore, Joseph Anderson, William H. Bennett, John H. Vandenberg e S. Dewart Young, né? Espero que esteja certa a ordem e a pronúncia, que não esteja muito errada, pelo menos. Então foram esses aí, esses primeiros irmãos servirem como autoridades gerais eméritas. Hoje é incrivelmente grande o número de autoridades gerais eméritas, porque também a expectativa de vida aumenta, né? E é bom que a igreja tenha muitas pessoas que serviram nesses chamados, se tornarem eméritos e podem servir em outras capacidades. Então, esses foram os fatos que eu consegui trazer para vocês esta semana. Espero que tenham bom final de semana, uma boa semana. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos, tá bom? E vamos nos preparar para a Conferência Geral. E vai ter vídeo também no final de semana da Conferência Geral. Muito obrigado e até mais.